Setor supermercadista brasileiro fechou no passado com resultado positivo, participação de 5,5% do PIB do Brasil. Capital paranaense tem 30 mil imóveis abandonados. Movimento Sem Teto quer que o município use os prédios para acomodação de famílias. Mortes no trânsito reduziram 22% após a implantação da lei seca. Está no ar o Wikinews deste domingo, 16 de junho de 2013. Uma boa tarde para você. Boa tarde. O governador Beto Richa, do PSDB, implementa uma reunião do secretariado diferente do que era feito no governo Roberto Requião. Na escolinha de Beto Richa não há divulgação simultânea de dados através de uma emissora de televisão. Tampouco a imprensa pode acompanhar a reunião. Beto Richa convocou a reunião para realinhar as metas do plano de governo. Secretários, dirigentes de autarquias, diretores gerais e até chefes de gabinetes estavam presentes no auditório do Museu Oscar Niemeyer. Os representantes do governo apresentaram um balanço das ações das secretarias a portas fechadas. A imprensa não pôde acompanhar. Segundo o próprio governador, o intuito da reunião é de também cobrar resultados de cada pasta. É evidente que uma ou outra área precisa de um ritmo um pouquinho maior de trabalho, um pouco mais intenso de resultados. Tem outras que superam as nossas expectativas, mas nada. Apesar da cobrança, a avaliação de Beto dos programas desenvolvidos no estado continua sendo positiva. Às vésperas de ano eleitoral, o encontro do secretariado deve se tornar uma rotina, mas não terá uma data fixa. Será realizado sempre que o governador achar necessário. Vi na imprensa aí, tentaram associar uma escolinha do governador. Então a escolinha tem em todos os governos, porque a reunião do secretariado é uma coisa mais do que natural e necessária para que haja um entrosamento e todos possam ter aí o tom, né, do governador, como é que nós esperamos que sejam os resultados daqui para frente, algumas cobranças, mas não toda segunda-feira, né, de tempos em tempos. A Câmara Federal promulga a lei que cria mais 4 tribunais regionais federais no Brasil. Um deles é na cidade de Curitiba, os demais em Belo Horizonte, Manaus e Salvador. Para o senador Sérgio Souza, a iniciativa vai agilizar a tramitação de processos na Justiça. Os gastos com a contratação de juízes serão compensados. Mas a LDO está agora no Congresso Nacional. Nós, senadores e deputados, já estamos providenciando para que seja incluso dentro da LDO. E a lei orçamentária chega agora no segundo semestre ao Congresso Nacional. E vamos estar lá pronto também para colocar os recursos necessários dentro da legislação orçamentária, porque sem estar previsto na lei orçamentária é impossível você instalar. O orçamento da Justiça brasileira toda é 6% da arrecadação federal. Então é dividido, parte fica com o Legislativo, parte vai para o Judiciário e parte fica com o Executivo. 6% é da Justiça no Brasil. A Justiça está gastando hoje em torno de 3,5. Destes 3,5, parte disso é da Justiça Federal. A Justiça Federal hoje no Brasil, ela custa em torno de 7 bilhões, mais ou menos, de reais. 80 e tantos por cento, 88, 89% é a Justiça de primeiro grau. Então isso quer dizer o seguinte, que os atuais 5 TRFs no Brasil custam um pouco mais de 1 bilhão de reais ao ano. Os atuais 5 TRFs, que têm para mais de 200 desembargadores. Nós estamos falando de criar uma estrutura média de uns 50 desembargadores no Brasil com esses 5 tribunais. Os 4 estados que vão receber o TRF, eles têm um compromisso de ceder a parte imóvel, os imóveis para serem instalados, pelo menos até que a Justiça Federal consiga construir um novo prédio no futuro. Mas tem este compromisso e esse valor que nós estamos colocando é
para as estruturas de magistrados, de Ministério Público, de pessoal, de equipamentos, do custo da justiça. Mas, olha, tem uma coisa que é bom a gente medir, né? Porque senão fica parecendo, não, mas isso é caro para o Brasil, isso é caro, vai sair do bolso do cidadão. Mas espera aí, quando foram criados esses atuais 5 tribunais, o Brasil ele tinha um PIB em torno de 500 bilhões de dólares. Hoje o nosso PIB ultrapassa 3 trilhões de dólares. Nós crescemos muito nesse tempo todo. Se nós crescemos desse tamanho, nós tínhamos menos de 100 mil processos, temos mais de 1.100.000 processos parados. E que processos que são? Processos do cidadão. Se nós temos tudo isso, temos condições por que não devolver um pouco mais para o povo? Isso aí é devolver para o cidadão brasileiro uma condição de ele ver o seu processo de aposentadoria, revisão de aposentadoria, processo que discute financiamento da casa própria, processo de naturezas federais, ele vê, de certa forma, agilizado para ver o seu direito estatuído numa sentença terminativa, transitada em julgado e assim por diante. Mas a LDO está agora no Congresso Nacional, nós, senadores e deputados, já estamos providenciando para que seja incluso dentro da LDO. E a lei orçamentária chega agora no segundo semestre ao Congresso Nacional. E vamos estar lá pronto também para colocar os recursos necessários dentro da legislação orçamentária, porque sem estar previsto na lei orçamentária é impossível você instalar. O orçamento da justiça brasileira toda é 6% da arrecadação federal. Então, é dividido, parte fica com o legislativo, parte vai para o judiciário e parte fica com o executivo. 6% é da justiça no Brasil. A justiça está gastando hoje em torno de 3,5%. Destes 3,5%, parte disso é da Justiça Federal. A Justiça Federal hoje no Brasil, ela custa em torno de 7 bilhões, mais ou menos, de reais. 80 e tantos por cento, 88, 89% é a justiça de primeiro grau. Então, isso quer dizer o seguinte, que os atuais 5 TRFs no Brasil custam um pouco mais de 1 bilhão de reais ao ano. Os atuais 5 TRFs, que têm para mais de 200 desembargadores. Nós estamos falando de criar uma estrutura média de uns 50 desembargadores no Brasil com esses 5 tribunais. Os 4 estados que vão receber o TRF, eles têm um compromisso de ceder a parte imóvel, os imóveis para serem instalados, pelo menos até que a Justiça Federal consiga construir um novo prédio. A concorrência no setor supermercadista tem feito com que muitos hipermercados procurem inovar. Um deles resolveu investir nos autocaixas, onde os clientes passam suas compras, pagam e vão embora. O cliente escolhe os produtos que precisa, vai até o caixa, pesa, passa os códigos de barra no leitor, ensaca e paga com cartão de débito ou crédito. Tudo sozinho, sem precisar interagir com ninguém. Esta é a novidade que esta rede de supermercados do Paraná lançou, o Autocaixa. O foco foi desafogar as filas, né? É um atendimento rápido, objetivo e para trazer praticidade mesmo para o cliente. Curitiba é a primeira capital do Brasil a receber a tecnologia. O serviço, que já existe em vários países da Europa e nos Estados Unidos, está sendo testado pelos clientes curitibanos desde o início deste mês e a aprovação já é de 100%. Fácil, não é difícil não, é bem fácil de operar, já coloquei tudo ali, agora só estou tentando pagar. E a ideia é legal? Muito boa, agiliza muito o tamanho das filas que estão por aí, aqui é rapidinho. Até acostumar demora um pouquinho, mas depois que acostumar vai ficar legal. Super fácil, super tranquilo. Diminui um pouco as filas. Usar o autocaixa é simples e mais fácil que usar um caixa eletrônico. A própria máquina orienta os consumidores no passo a passo. Por favor, continue sua compra. Por favor, selecione seu produto caso não encontre listado e tecle produto não listado. A rede emprega hoje cerca de 11.500 funcionários e garante que a implantação da nova tecnologia não vai gerar demissões, pois há necessidade sempre de um funcionário orientando os clientes em caso de dificuldade e outro controlando tudo o que está acontecendo nos autocaixas. Não. Ao contrário, só veio trazer mais uma opção para nossos clientes em questão de atendimento e agilidade ao seu tempo. O setor supermercadista brasileiro fechou 2012 com superávit e participação de 5,5% do PIB do Brasil. Foram 242 bilhões de reais. A Associação Brasileira dos Supermercados
tem reunião com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vai cobrar incentivos fiscais como a desoneração de impostos da folha de pagamento no próximo dia 15. E veja daqui a pouco, integrantes do movimento Sem Teto querem programas para a ocupação dos mais de 30 mil prédios abandonados de Curitiba. O governo do estado assinou o decreto que isenta o transporte público do pagamento de ICMS de óleo diesel. Já o governo federal isentou os municípios do pagamento de impostos. Com isso, o sistema de integração da Grande Curitiba, por exemplo, fica garantido. Nós estamos num esforço muito grande de sanear toda a questão do transporte coletivo, de reequilibrar as contas do transporte coletivo. Existe um déficit entre a chamada tarifa técnica, que é aquela que remunera as empresas, definida por edital, por contratos, e, de um outro lado, a tarifa do usuário. Existe uma defasagem. Se a gente considerasse só o município de Curitiba, as contas estão, eu diria assim, rigorosamente equilibradas. O que causa desequilíbrio, efetivamente, é a região metropolitana, que também é importante a gente lembrar, é de responsabilidade do governo do estado. Ou seja, toda a relação com as empresas que operam o transporte metropolitano é de responsabilidade do governo do estado, seja no tocante à chamada rede não integrada, e seja no tocante às empresas que operam também no âmbito da rede integrada. A ideia básica é aprofundar, do ponto de vista técnico, a análise de algumas situações que já foram identificadas como necessárias pela Comissão de Tarifa Técnica. Essa comissão teve, na data de ontem, a sua terceira reunião e tem um prazo previsto aí de cerca de 120 dias no total para a conclusão dos seus trabalhos. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto quer um programa municipal para habitação. Um levantamento mostra que a capital paranaense tem mais de 30 mil imóveis abandonados. Mais de 80 representantes de 5 países e 23 estados estão discutindo o direito à moradia em Curitiba, que está sediando o segundo módulo da Escola Latino-Americana de Autogestão Popular. Os participantes saíram em caminhada para visitar os prédios abandonados no centro de Curitiba. Em Curitiba e região metropolitana, há necessidade da construção de 80 mil moradias populares. Segundo a ONG Terra de Direitos, somente em Curitiba existem 30 mil imóveis, como este aqui na Marechal Deodoro, totalmente abandonados. Se esses imóveis fossem aproveitados para moradias, não teríamos mais o problema no Paraná. Os participantes colocaram cartazes nos prédios abandonados chamando a atenção da população para esses imóveis que poderiam servir de moradia para as famílias que não têm casa. Nós estamos fazendo hoje essa mobilização, sempre fazemos, né? Mas hoje é um dia especial, porque nós estamos recebendo 5 países da América do Sul, que são nossos parceiros, que também lutam por moradia e todas as outras componentes de luta, para dizer que Curitiba também tem um déficit habitacional, para dizer que Curitiba também precisa trabalhar a questão social da moradia. O Brasil não é diferente dos outros países latino-americanos quando se trata de falta de moradia. Todos enfrentam a mesma situação, segundo o representante do Movimento Popular da Venezuela. Nós creemos que dentro desta luta e desta integração lograremos mejores alcances para poder generar nuestro proceso de la dignificación de los pueblos de América Latina e de Sudamérica, especialmente. Elaine Genzi é a principal personagem do movimento pela moradia no Paraná. Durante um ano, foi obrigada a mudar 7 vezes de endereço. Ela morava nesses prédios abandonados e somente pressionando os governantes conseguiu a casa própria. Falei, hoje eu tenho uma moradia, né? Não é a moradia que eu gostaria, mas é a moradia que hoje acolhe os meus filhos, né? E a mim, onde eu moro hoje no Sítio Cercado. Dados oficiais do governo do estado demonstram que as mortes no trânsito do Paraná diminuíram em 22% após a regulamentação da lei seca. De acordo com o tenente Veiga, chefe da comunicação social do BPTran, o Batalhão de Polícia de Trânsito, o motivo da queda seria a intensa fiscalização nas ruas da cidade.
Então, nesse primeiro momento, o alcoolismo, né, a alcoolemia, aliada com o excesso de velocidade, são os dois grandes vilões quando nós falamos em óbitos na questão do trânsito. Então, nós, a partir de dezembro, nós focamos bastante nessa questão de fiscalização, intensificamos, recebemos do governo do estado 40 novos policiais para incrementar a nossa fiscalização. Então, isso nos permitiu o aumento da fiscalização e, logicamente, uma maior fiscalização ela se transforma em números positivos para a segurança de todo o estado. Historicamente, o brasileiro ele necessita dessa fiscalização, às vezes sentir um pouquinho no bolso, para depois a consciência começar a se fazer mais presente. Nós observamos isso no uso do capacete, no uso do cinto de segurança, que ainda passamos por uma fase de adaptação, mas hoje é mais usual. E com a alcoolemia, com a lei seca, nós acreditamos que vai ser assim. Mas realmente percebemos que nesse primeiro momento não é pela conscientização, né? E sim pelo receio do valor da multa, R$ 1.915, assusta muito as pessoas. Mas a fiscalização trabalha em cima disso também. E o mais importante disso tudo é que na sexta-feira as operações começaram a ser intensificadas nas ruas de Curitiba. Inclusive, Luiz Fernando, as ruas começaram a ficar com operações constantes para pegar exatamente as pessoas sextas, sábados e domingos, as pessoas que saem das baladas, dos bares. Não vai ter jeito. Se tiver com algum problema, se tiver bebido, vai ser autuado, vai ter que pagar multa. A Fundação Exclusiva Educativa doou agasalhos, brinquedos e alimentos para os pacientes do Hospital Pequeno Cotolengo, em Curitiba. A ideia era se antecipar ao inverno e auxiliar a quem precisa de conforto, agasalhos e cobertores. A sede do Pequeno Cotolengo, em Curitiba, foi fundada há 48 anos. A instituição é o lar de cerca de 200 pessoas, crianças e idosos que possuem deficiência múltipla. Os moradores recebem tratamento especial e contínuo. 300 funcionários se revezam no atendimento médico e assistencial. A gente tem um centro de reabilitação com várias terapias, desde psicologia até ecoterapia, hidroterapia, passando por um trabalho assíduo de médicos, de técnicos que fazem todo o acompanhamento deles diariamente. Além disso, na área de educação, nós temos funcionando aqui dentro uma escola com professores, alguns cedidos pelo Estado, outros pela Prefeitura, outros pagos pelo Pequeno Cotolengo e dão toda a assistência na área educacional. Cerca de 20% do orçamento do Pequeno Cotolengo são recursos públicos. O restante são doações de empresas e de pessoas físicas. A instituição depende quase que exclusivamente da ajuda da comunidade. Uma campanha realizada pela Fundação Exclusiva Educativa arrecadou agasalhos, calçados e brinquedos para a entidade. As peças vão amenizar o frio e trazer mais qualidade de vida para os moradores. O Pequeno Cotolengo não tem nenhuma outra fonte de renda a não ser a solidariedade. As pessoas ajudam com tudo e qualquer coisa. E a gente diz, no Cotolengo pode trazer qualquer coisa que vai ser bem utilizada. Essa época que a gente vê o inverno chegar, a gente sempre pensa, tomara que cheguem algumas roupas para a gente selecionar e poder ir trocando as roupas das crianças nos lares. As crianças nossas, elas vivem com as roupas que a gente ganha. O que de repente não é necessário nesse momento, porque de repente ou não serve, ou não encaixa no perfil, ou não é para esse inverno, a gente acaba fazendo bazares, reverte para comprar dietas especiais, medicamentos que a gente usa bastante, então tudo vai servir. É uma grande bênção a doação que vocês estão trazendo, essas roupas vão fazer muita diferença e a gente agradece muitíssimo a campanha que está dando essa graça também para que o Pequeno Cotolengo recebesse essas roupas. E o Wikinews quer deixar o parabéns para a Fundação Exclusiva Educativa. Fica aí já a dica para você ajudar no início desse inverno. Parabéns. E daqui a pouco, voluntários já estão prontos para participar dos eventos da Copa do Mundo em Curitiba. A menos de um ano da Copa do Mundo do Brasil, o número de voluntários já é o maior da história da competição. Em Curitiba serão realizados 4 jogos.
As inscrições começam após o término da Copa das Confederações, no início do mês que vem. Os candidatos devem preencher um cadastro no portal do Ministério do Esporte e aguardar o processo seletivo e o treinamento que será feito no ano que vem. Apesar da preferência por quem fale pelo menos uma língua estrangeira, não há exigências específicas para os colaboradores. Qualquer um que tenha mais de 18 anos pode se voluntariar. Na primeira fase de inscrições para o programa de voluntários do governo federal, mais de 130 mil pessoas de 147 países se candidataram a ajudar nos eventos da Copa no Brasil. O número é recorde na história do Campeonato Mundial. A capital paranaense vai sediar 4 jogos. A Secretaria Municipal da Copa ainda está fazendo um levantamento de quantos voluntários serão necessários para dar suporte às atividades paralelas à programação. Temos que ter pessoas capacitadas que possam orientar o turista, não só nacional como internacional. Os voluntários não vão receber remuneração, apenas auxílios alimentação e transporte e o uniforme. O trabalho vai contribuir para que o país corresponda às expectativas do evento internacional e vai possibilitar também o contato com outras culturas. O contato com o turista pode gerar grandes negócios, grandes convites, não só dentro do Brasil como fora do Brasil. O contato direto com o povo estrangeiro, com várias nacionalidades, isso pode, claro, abrir uma janela e uma oportunidade para o voluntário, com certeza. Não só dentro do Brasil, como fora do Brasil. O projeto da Prefeitura de Curitiba coloca um módulo móvel da Guarda Municipal na Praça Carlos Gomes, no centro. A central de atendimento tem até câmeras de vídeo para monitorar as ocorrências. O módulo móvel itinerante da Guarda Municipal começou com o projeto piloto em abril na Praça 29 de Março. A experiência deu certo, diminuindo em mais de 90% o índice de furtos e assaltos. O módulo itinerante tem de 10 a 15 guardas, 2 motos, 2 bicicletas e uma van equipada com vídeo monitoramento, além dos cães farejadores para a localização de drogas. Além da 29 de março, a Guarda Municipal atuou com essa operação no Parque Cambuí, no bairro do Portão, e simultaneamente a este da Praça Carlos Gomes será instalado também um módulo itinerante na Praça Bílio de Abreu, no Guabirutuba. A média é de 15 dias em cada local. Nós temos um módulo fixado na praça e uma viatura deslocando em todo o entorno, um perímetro de 1,5 km a 2 km, além de 2 motocicletas e 2 bicicletas aqui no anel central. A presença da Guarda Municipal na rua provou que reduz o índice de criminalidade e a população aprova o novo projeto. Vai espantar os ladrões, os maconheiros, os ladrões. E ela afasta esses malfeitores que tinham aqui. Acho uma boa ideia, talvez assim tenha menos gente sentada aí sem fazer nada, porque uma vez eu até vi um cara armado com uma faca, ele estava com a faca assim, tipo dentro da blusa. Então, é mais segurança para nós mesmo. Sempre bom, né? Porque a gente tem que ter um resguardo. E aí dá mais segurança para a gente passear, principalmente agora no inverno, que escurece bem mais cedo. As temperaturas sobem ainda mais no estado do Paraná nesta segunda-feira, com previsão de chuva em algumas regiões. Em Curitiba, o tempo fica bom, mas pode chover. Máxima de 24 graus. Em União da Vitória, chove, máxima de 20. Em Foz, 22 graus. Em Umuarama, a máxima não passa de 24 graus. Está chegando ao fim o Week News de hoje. Domingo tem mais. A gente te espera às 2 da tarde. Uma boa tarde para você. Boa semana. Boa tarde.